Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E antes de passar para a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre um tema super importante, eu queria falar um pouquinho do nosso patrocinador Maison Mustache Club, que também, você vai dizer mustache, mas mustache é para homem mesmo. A parte de baixo é só para homem mesmo, mas é um espaço bolado para a família. Você pode ir com seu filho, com seu marido, e na parte de cima nós temos o Maison Woman Club, onde quem dá as ordens é a minha amiga querida, cabeleireira maravilhosa, Meg Borda. A Meg Borda corta, faz mecha, tinge, muda você de loira para morena, de morena para loira, com a qualidade, o cabelo fica maravilhoso, brilhante. Então, e a Carol Ferreira também, que é a minha manicure, eu recomendo. Fica ali pertinho do Supercentro Boqueirão, em frente ao Dona Flor, ali na Oswaldo Cruz, 360. Eu recomendo porque é um ambiente em que você se sente prestigiada, tratada com muita gentileza e atenção e com profissionais muito competentes como a Meg Borda e a Carol Ferreira. Então deixo aqui o convite para você conhecer o Maison Mustache Club e o Maison Woman Club, ali na Rua Oswaldo Cruz 360. E agora eu vou passar para a minha querida amiga que já veio aqui, mas já faz tanto tempo que eu nem me lembrava. Mentira, eu lembro sim que ela é uma mulher muito marcante e ela sempre traz, além da sua beleza, a sua competência e a sua psicologia, já que ela é uma psicóloga, sempre transformando, que é isso que a gente quer, para melhor o mundo que a gente vive. Então, boa tarde, querida Aparecida Favoreto. Nos conhecemos sem querer, assim, nas redes sociais, não é verdade? Verdade, foi um prazer imenso. E é um prazer imenso estar mais uma vez com você hoje. E hoje você vai trazer um tema que nos é muito caro, principalmente agora em que o mundo, eu não vou dizer só o Brasil, mas o mundo parece que vive uma explosão de violência. E como é que fica aí a nossa comunicação não violenta? Como é que entra para transformar para melhor essa história aí de que um quer engolir o outro só porque pensa diferente? Como é que é isso? É verdade, né? A gente tem visto muita violência, né? Nas redes sociais, nos relacionamentos. E a comunicação não violenta, ele é um processo de comunicação que foi sistematizado e desenvolvido por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Né? O Marshall Rosenberg, ele viveu nos Estados Unidos numa região onde tinha muita violência, ele sofreu muito bullying. E ele começou a observar, né, que tinham situações que pessoas reagiam com violência e outras pessoas não reagiam. E ele foi se interessando por isso, e aí ele foi estudar psicologia, ele também estudou com Carl Rogers, e ele foi então fazendo todo o doutorado dele baseado nessa pesquisa sobre como as pessoas podem se comunicar de uma forma a se conectar melhor, a resolver conflitos, a transformar conflitos, a ter relacionamentos mais saudáveis, né? Então a comunicação não violenta, ela propicia, né, é uma ferramenta, é um método que propicia que a gente desenvolva relações mais saudáveis, mais pacíficas, que a gente tenha essa ferramenta para resolver conflitos, com conexão, com empatia, que são conceitos importantes dentro da comunicação não violenta. Então, é um método, né? É bacana porque a gente pode aprender isso como uma estratégia, como uma ferramenta, antes de se tornar, né, uma forma de viver, uma forma de pensar. Porque todo esse método, ele não só ajuda na relação externa, mas na relação interna. Principalmente para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, para a gente ficar mais em paz e com isso ter mais saúde, né, tanto física quanto psíquica. Aparecida, fala para mim uma coisa. Comunicação não violenta, você disse que há pessoas que reagem sem violência, né, como o cientista, o doutor estudou, que realmente a gente vê isso no dia a dia, mas também há pessoas que reagem violentamente. E quando você falou isso, eu me lembrei do Augusto Cury, que ele sempre diz que só fere quem foi ferido, né? Aliás, os psicólogos prestam um grande serviço ao mundo, né? Quando eles ajudam as pessoas a entenderem por que elas ferem tanto. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não procuram ajuda, porque dizem que não são loucas, mas não tem nada a ver, né? A gente precisa desmitificar isso aí, porque muitas vezes a pessoa que pede ajuda é justamente porque ela está sendo vítima da violência e ela precisa saber neutralizar isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte:
como aplicar esse método. Se existem meios, se você aplica em algum lugar, claro, se é um treinamento, se qualquer um é capaz de ser passível desse treinamento. Sim, com certeza, né? Eu particularmente utilizo muito no meu consultório, eu trabalho com casais, então eu desenvolvo junto a esses casais essa estratégia, né? Com meus pacientes individuais também. Hoje para mim já virou sabe, algo que é imprescindível na minha relação, tanto com o profissional como o pessoal. Também dou aula sobre isso, né, nas escolas aqui, várias escolas municipais. Então é uma forma da gente trabalhar a pessoa e a pessoa se desenvolver. Então a comunicação não violenta, ela se baseia inicialmente em alguns conceitos muito importantes que são humanos, né? Eu gosto de pensar que nós estamos recuperando a nossa humanidade, né? Que aos poucos a gente vai, devido a uma série de fatores, nos afastando um dos outros, né? Deixando a empatia, a compaixão de lado, infelizmente, né? Então a comunicação não violenta, ela trabalha com alguns conceitos básicos. Por exemplo, a empatia, né? Tá muito na moda, todo mundo fala de empatia. O que é empatia? Essencialmente seria a gente sentir o que o outro sente, mas nem sempre isso é fácil, principalmente quando a gente está irritado, não é verdade? Então a empatia é tentar compreender o que o outro está sentindo. Prestar atenção no outro. Isso, exatamente. E se prestar atenção, que é o que a gente trabalha muito na comunicação não violenta, que é a observação. Como você diz, como é que se diz? Quem fere foi ferido, né? Significa o seguinte, desde o nosso nascimento, nós vamos construindo um mundo interno a partir das nossas experiências, né? Eu gosto de dar aquele exemplo, não sei se o pessoal mais jovem sabe desse ditado, mas gato escaldado tem medo de água fria, né? O que significa? Que é um gato que tomou um banho de água fervente e depois ele fica com medo de tudo quanto é água, porque ele acha que oferece perigo, né? Então, dessa forma, as experiências que nós vamos tendo desde o nascimento vão formando esse mundo interno. E a partir desse mundo interno, nós vamos enxergando o mundo externo e vamos interpretando, né? Isso é natural, a gente está fazendo isso o tempo todo. Só que nós temos um lado negativo dessas interpretações, né? Nós temos uma cultura muito baseada em julgamentos e críticas, né? Nós elogiamos muito pouco e criticamos muito. Eu acho assim que até seria uma forma assim de defesa, vamos dizer assim, é aquela história do gato escaldado, né? Então ele fica com medo de água fria. A água fria não tem nenhum perigo. Então sofreu, não quer sofrer, então a priori já vai rejeitando. Eu rejeito para não sofrer. Exatamente. É mais Nós ou menos temos uma isso. postura muito reativa. Então é aquele negócio de bateu, levou. Sim. Né? Então, se outro tá de cara feia, eu já interpreto que é comigo. E aí eu já reajo. Então nós somos muito reativos. Então o primeiro passo da comunicação não violenta... E somos assim muito centro do universo. Também positivamente e negativamente, né? Porque às vezes a gente no sentido de que se a pessoa está aborrecida, eu em vez de pensar, puxa, o que será que ele tem? Vou perguntar se eu posso ajudar. Eu digo, olha, tá com raiva de mim. Então eu penso primeiro em mim e depois nele. Isso, é exatamente a base da nossa linguagem, né? A gente interpreta muito, julga muito e critica muito. Então, se a pessoa tá de cara feia, eu já vou achar que é alguma coisa comigo, e aí eu já fico irritada, e aí eu já vou tratar outra pessoa mal, e aí vai numa escalada de violência, né? Então, a comunicação não violenta, ela parte inicialmente da empatia, que a empatia é eu tentar perceber ou tentar compreender o que está acontecendo com o outro concretamente, que você falou da observação, né? A gente sempre interpreta e não observa. Por exemplo, a gente tem mania de falar, você nunca faz isso, você sempre faz aquilo, né? E se a gente pudesse ser mais... Esse povo não faz concurso, né? Porque o concurso você nunca pode marcar o que está escrito sempre e o que está escrito nunca. Porque nunca é nunca e nunca é sempre. Não é verdade? Então, por exemplo, né? Se um jogador está lá jogando e tem o pessoal assistindo e fala, aquele cara é um perna de pau. Né? Você já julga o quê? Que ele nunca joga bem. Sim, acabou a carreira dele. É diferente de dizer assim, nossa, né, o Joãozinho lá faz 2 jogos que ele não faz nenhum gol. Está numa fase ruim. Diferente, né? Então, relativizar, né? As pessoas não conseguem relativizar.
é a questão de observar concretamente, né? Então eu tenho um mantra, né? Que eu uso isso muito na minha casa, com os meus filhos, enfim, na minha vida pessoal. Na profissional já faz parte, né? De que eu sempre perguntar para entender o que está acontecendo, o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, antes de julgar. Porque, às vezes, na hora que você escuta a história, muda o teu sentimento. Muda. A justiça restaurativa trabalha muito com isso, né? Aliás, a comunicação... você é coordenadora, como é que é? Não, eu sou responsável pelo módulo de comunicação não violenta no curso de justiça restaurativa da Unisanta, né? Então, quando você interpreta, quando você dá um olhar já calcado com um conceito, um preconceito, você já reage negativamente. Então, o que eu estava falando da justiça restaurativa é que sempre existe uma história atrás daquela situação. A pessoa fez aquilo, tem uma história atrás. Vamos ouvir essa história, porque às vezes muda totalmente o meu olhar. Perfeito. Né? Então, assim, é trocar as lentes. Você começa a olhar a situação de uma forma mais real. Né, o que realmente está acontecendo e não a partir da minha interpretação. Que eu vou interpretar, eu vou. Perfeito. Mas aí eu posso checar. Né? Então a empatia é extremamente importante. A comunicação não violenta não é ser bonzinho, não é falar baixinho, não é nada disso. Aliás, a autenticidade é algo extremamente importante na comunicação não violenta. Eu posso falar o que eu penso, o que eu sinto. É a forma como eu falo. Né? Quando eu falo acusando você pelo que está acontecendo comigo, você já reage negativamente, claro. Você já se defende, né? Quando eu digo, nossa, você me irrita. Agora quando eu digo, nossa, eu fico muito irritado quando você faz isso. Pois é. É totalmente diferente. É claro. Não é? Então, essa forma também de a gente observar o concreto, de ouvir, né? Empatia é principalmente ouvir o outro. As pessoas confundem um pouco empatia com simpatia. Sim. Não é? Então, às vezes a gente vê o que é muito comum. A pessoa chega falando de um problema, né? Ai, nossa, hoje eu tô com uma dor no meu joelho. Geralmente a outra pessoa fala, nossa, e eu então? Que tive uma dor a semana passada, né? Ou fala, não, minha tia teve uma dor. Né? Esse é um bloqueador de empatia. Ou diz assim, não, você tá com dor, você já colocou gelo? Você já foi no médico? Você já fez... Tenta resolver aquilo, né? Sim. Isso não é empatia. Empatia é você ouvir o outro. Então, eu tô com uma dor no joelho, né? Nossa, tá doendo muito, né? Deixar a pessoa falar. Você simplesmente está ali com a pessoa. E a gente não faz isso. A gente geralmente já quer resolver o problema da pessoa. Sim. A gente já conta a nossa história. Verdade. Né? A pessoa está contando algo, a gente já começa a falar da gente, de outras coisas. A gente não escuta. É verdade. E esta questão do não escutar empaticamente, né, ouvindo de verdade, tentando compreender e não pensando no que eu vou responder ou no que eu vou fazer, é só ouvindo, ele está fazendo muita falta no nosso mundo. Muita falta, né? Entre as pessoas, casais, entre pais e filhos, no trabalho, as pessoas não se escutam, elas não têm esse tempo. Não sei se vocês percebe isso no seu convívio, né? E o fato, por exemplo, do celular também está agravando muito, né? Porque o celular é um aparelho eletrônico iluminado, né? Está sempre com a luz acesa, então ele de per si ele já atrai demais, né? E muitas vezes a gente vê, né, a família toda sentada, aliás, já tem até uma piada sobre isso, né? A família toda reunida e cada um com seu celular. E, então, nós estamos muito conectados, né, com a internet, com a mídia, e muito desconectados pessoalmente, né? A felicidade, né, tem algumas pesquisas que demonstram, a felicidade ela está muito baseada nas relações humanas. Quer dizer, o ser feliz não é ter coisas, e sim ter bons relacionamentos. Bom, então nós temos a empatia, a autenticidade, que é outra questão importante na comunicação não violenta. Mas a autoempatia também é muito importante, sabe? A gente se conectar aqui primeiro, né? Você falou autenticidade, desculpe te interromper, mas é uma coisa que a gente vê muito, as pessoas falarem, eu sou autêntica, para justificar uma grosseria. Sim, ser autêntico é ser grosseiro? Não é ser sincericídio, né, que fala. Não, o ser autêntico é eu poder dizer para você o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, sem te acusar.
sem te julgar, mas sem deixar de dizer o que está acontecendo comigo, né? Então, o Marshall também trabalha muito a questão da conexão com os nossos sentimentos. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, a gente às vezes pensa, nossa, como aconteceu isso? Tarará, tarará, tarará. O que eu senti? Nossa, eu fiquei irritada, eu fiquei com raiva. Mas por que eu fiquei com raiva? Porque algo meu não foi atendido, seja um respeito, seja qualquer coisa. Então ele coloca que nós seres humanos, todos, temos necessidades, e as necessidades são universais. Eu tenho necessidades iguais a você, iguais a pessoa que está lá na Austrália, que está lá no Alasca, e as necessidades nos levam, né, sempre a buscar satisfação. Então, por exemplo, a paz, segurança, né, afeto, liberdade, são necessidades humanas, todos nós temos. Então nós estamos o tempo todo buscando atender essas necessidades. E quando nós não temos essas necessidades atendidas, surgem alguns sentimentos negativos, né? A gente fica triste, a gente fica com raiva, vários sentimentos. E quando a gente tem as necessidades atendidas, a gente fica feliz, alegre. Então imagina o seguinte, imagina uma fogueira. A fogueira faz o quê? Fumaça. A fumaça a gente enxerga longe, né? Então tem aquele ditado, onde a fumaça tem fogo. A fumaça seriam os sentimentos, né? Os sentimentos, eles indicam uma necessidade atendida ou não atendida. Então o Marshall, ele sempre coloca que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Né? Então, sempre existe algo ali que não foi atendido, que promoveu a violência. Então, no primeiro momento, eu preciso identificar o que eu sinto e o que eu preciso frente àquela situação. Então, são os passinhos, né? São 4 passos que a comunicação não violenta coloca. Uma pessoa que tem menos capacidade de se comunicar, porque não consegue se comunicar uma necessidade dela, ela talvez tenha mais tendência de resolver através da violência? Sim e não, né? Então assim, quando a gente fala da autenticidade, é realmente trabalhar a expressão emocional. Muitas pessoas não se expressam, elas guardam, né? E a gente sabe o quanto guardar, né, uma emoção, um sentimento, pode vir para o nosso corpo, né? E transformar o quê? Em gastrite, sim, em enxaqueca, em tensão temporomandibular, as doenças, enfim, autoimunes, né? O intestino irritável. Então são pessoas que ou elas não colocam e guardam tudo. Por quê? Porque elas têm medo de serem julgadas, né? Medo de que você não é tão boa quanto eu pareço, ou medo de conflitos, né? Falei, nossa, se eu for falar, essa pessoa vai brigar, então é melhor eu não falar, eu vou guardar. E às vezes essas pessoas também explodem, né? Tem pessoas que elas guardam e depois elas explodem. Ou tem pessoas que vão chutando o pau da barraca o tempo todo, que também não é adequado. Porque daí você não resolve, você cria mais conflitos. A hora que você acusa o outro, a hora que você julga, o outro vai reagir. Então eu estava te dizendo que o método, ele tem 4 passos básicos. A comunicação não violenta é muito mais que isso, Rosilma. Mas aqui a gente tem pouquinho tempo, então eu vou ficar no básico, certo? Então tem 4 passinhos. O primeiro passo é observação. Observe concretamente. Tente segurar a interpretação. Para isso, pergunte, verifique, olhe, observe, né? O segundo passo são os sentimentos, né? Estar conectado com o que eu estou sentindo, que a gente também não para isso. É verdade, a gente passa dias com um mal-estar, o corpo, ele denuncia alguma coisa, né? A gente que finge que... É uma dor aqui, um desconforto ali. Isso está dizendo o quê? Algum sentimento, né? Então, o corpo é uma boa bússola para dizer, né, o que a gente está sentindo. Então, a partir do momento que eu falo, nossa, eu estou triste, ou eu estou irritada, ou eu estou desconfortável, né? Enfim, a gente não tem muito vocabulário para sentimentos, né? Até eu vou depois deixar aqui uma sugestão do livro do Marshall Rosenberg, né, que é a Comunicação Não Violenta, que lá no livro traz, né, uma série de sentimentos e necessidades, porque o nosso vocabulário, ele é um pouco empobrecido mesmo, né? A gente tende mais a acusar o outro, responsabilizar o outro
pelo que eu estou sentindo do que identificando o que eu estou sentindo. Então, por exemplo, eu estou me sentindo traída. Traída significa que o outro me traiu. Ou eu posso dizer, nossa, eu estou muito triste, né? Porque a minha necessidade de confiança não foi atendida. É muito diferente. Sim. Né? Então lá no livro traz, porque né, pode sentimentos. Ser não ser do outro, pode ser alguma expectativa que você teve acima do Excelente o que você trouxe. Do que aquela pessoa estava disposta ou poderia dar, né? Excelente o que você trouxe, Rosima, porque boa parte das nossas frustrações são por conta das nossas expectativas. Isso. Somos nós que esperamos que o outro faça e o outro não, às vezes nem sabe que eu esperava aquilo. Por isso Sim. a importância da expressão, né, de dizer o que eu penso, o que eu sinto, para o outro entender, né? Por exemplo, uma pessoa diz assim, você não me ama. Aí o outro diz, sim, eu te amo. Não, você não me ama. Por quê? Porque a minha expectativa de amor é uma e dele é outra. Né? Então, por exemplo, eu estou dizendo você não me ama porque eu estou sentindo falta de mais contato, de mais tempo com você. E eu poderia dizer isso, olha, né, eu sinto falta de você me mandar mais mensagens pelo WhatsApp, eu sinto falta de você chegar mais cedo em casa, mas eu digo você não me ama. E o outro acha que ama, por quê? Porque ele faz coisas, né? Tipo, nossa, mas eu aceitei que a mãe dela fosse morar em casa, isso era uma prova de amor, né? Então, as pessoas se comunicam muito pouco, elas já vão julgando, né? Então, esse contato com o sentimento é o caminho para a gente entender que necessidade não está sendo atendida. Como eu disse, necessidade temos muitas. Então, se eu fiquei irritada, talvez a minha necessidade de respeito, a minha necessidade de autonomia não foi atendida. Aí eu acuso o outro, você não me deixa fazer nada. Aliás, esse é um outro ponto que a comunicação não violenta trabalha, a responsabilização. Esse é o terceiro? Não é o terceiro, é mais um conceito. Sim, sim. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sempre, sempre. Sim. Né? Não, você, né? Às vezes eu falo, você é responsável, se você quer fazer, você faz, né? Mas eu estou deixando de dar a minha opinião. Então agora, a responsabilidade é minha falou, também. Aparecida, sermos responsáveis pelas nossas escolhas, num primeiro momento as pessoas fogem disso e acusam o outro. Mas na medida em que elas entendem isso, é uma libertação. Sim, por exemplo, a pessoa é como se você estivesse no mar e você tivesse a coragem de pular a primeira onda. A primeira onda é assustadora, mas se você tem a coragem de pular a primeira onda, é uma libertação. Então eu acredito que quando a pessoa percebe que tudo que acontece com ela é fruto da escolha dela, é uma libertação. Porque aí ela diz, bom, basta não escolher. Sou eu, né? Agora, claro, eu vou ter a maior responsabilidade. Será que eu estou preparada para isso? Mas aí é muito melhor você estar no comando de você mesmo e da sua vida do que você estar sempre na mão dos outros. Isso, porque aí é um sofrimento absurdo você ficar pondo culpa nos outros. Sim. O Marshall Rosenberg, ele traz um exemplo no livro dele que eu gosto muito, né? Ele disse que ele ficava muito irritado de ter que, uma vez por semana, levar o filho e outras crianças para uma escola, porque era um combinado, né, entre os pais, esse revezamento. E aí ele começou a pensar, falou, mas olha, eu estou irritado porque realmente levar, né, você pegar o carro, pegar as crianças, levar lá, mas por que essas crianças estudam lá? Porque eu não quis colocá-las numa escola que era aqui perto, que eu achava que não tinha, né, as coisas que eu queria. Então, eu escolhi levá-las numa escola mais distante, que vai ter que ter um trabalho a mais. Sim. Então, ele diz, às vezes a gente tem que se repetir pra gente mesmo. Sim, o porquê mas a gente escolheu aquilo. Quando você... Porque, na verdade, é um autoaprendizado, né? Você dá aula para você mesmo. É um autoconhecimento, não, né? Isso eu decidi. Então, eu estou tendo mais trabalho. E sempre. Se você está num casamento, se você está num relacionamento, se você está num trabalho, é escolha sua. Exatamente. Eu estou com essa pessoa, embora aquela pessoa, aquela expectativa, ela não atinja a expectativa que eu tinha, né, fantasiosa, porque a gente sempre Às tem, vezes, né, sim. até em relação a gente mesmo, Sim. Mas eu estou com ela. E aí entende que está com ela, porque decidiu. É libertador. Sem dúvida. Eu acho que a felicidade está aí.
na liberdade, na autonomia. E às vezes a gente acha que a gente não tem essa autonomia. Mas a gente tem. Tem o tempo todo. Sempre. Claro, a gente não vai falar de casos extremamente violentos da pessoa estar aprisionada. Mas, por exemplo, mas, geral, quando você decide decide que você vai casar e ter filhos, você faz essa escolha, que é uma escolha que implica um certo número de horas que você deixa de fazer coisas para você. Mas foi uma escolha. Sim. Então você fica feliz porque você está fazendo aquilo que você decidiu. E isso é muito libertador. Sim, sim. Então, nós estamos falando nos passos, né? Então, o segundo passo é essa conexão com os nossos sentimentos. O terceiro passo é a conexão com as necessidades, né? Então, assim, o que eu realmente preciso que não foi atendido ou foi atendido que me gerou esse sentimento? Porque só quando eu tenho essa consciência é que eu posso ter uma ação de mudança. Né? Porque senão eu não tenho essa ação, porque eu nem tenho consciência. E aí eu vou fazer o pedido, que é o último passo, errado. Eu preciso, mas não sei bem de quê. Exatamente. Aí fica complicado. Aí como é que fica para o outro? Eu fico prisioneiro da minha própria dúvida. Eu vou aqui pegar um pedacinho, você sabe que eu também, né, o meu carro-chefe também é sexualidade, né? E eu vejo muitas vezes nos casais, principalmente nas mulheres, que elas esperam que o homem saiba que ela gosta, se nem ela sabe. Exatamente. Sim, ela nunca descobriu no próprio corpo, né, sozinha, os seus pontos de prazer. E aí ela fica na expectativa de que o parceiro ou a parceira saibam o que ela precisa. No fundo, eu acho que essa frustração que a pessoa tem com ela mesma, que ela não assume que é ela mesma que não se conhece ou não sabe suas necessidades, é que ela projeta no outro e culpa o outro e toda a infelicidade dela. Sim, isso faz parte, por isso a responsabilização. Mas é muito nossa cultura, né? É a nossa Casaram língua. E foram felizes para sempre, então o príncipe vem trazer a felicidade. Então, né? Isso é uma prisão, né? É um aprisionamento, né? Priscila, obrigada, você precisa voltar mais vezes. Como que você, em 7 anos de programa, só veio uma vez e essa é a segunda? Porque isso é muito rico. Nós íamos fazer intervalo, íamos fazer quadrinho, não fizemos nada, porque como que eu vou interromper uma mulher maravilhosa dessa que traz tanta sabedoria e tanta ensinamento de libertação? Sim, é então libertador. Volte. Obrigada. Sempre, a casa é sua, traga para os jovens pensadores essas gotas de sabedoria, de comunicação não violenta, porque a violência é uma prisão, porque quem comete violência comete contra si, se prende na violência. E a gente acha que não é violento, né? Às vezes a gente acha que, imagina, comunicação não violenta para mim é parecida, mas eu não sou. Pensa que violência é burro. A gente está pensando em violência até uma ironia física, é uma grande violência, que também é. O silêncio é uma violência, mas Exato. Quando eu julgo, quando eu critico, quando eu não me responsabilizo, quando eu não sou autêntico, eu estou, de uma certa forma, gerando, né, um conflito. Então, a comunicação não violenta, ela é uma estratégia muito importante para as relações mais saudáveis, para a gente conseguir resolver os conflitos com conexão, com empatia. E para isso a gente precisa se desenvolver, né? Eu gostaria de citar aqui o Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Então, a gente tem que começar trabalhando assim mesmo. É um prazer imenso, muito obrigada pela presença e você, espero que tenha gostado do programa de hoje, estando com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, esperando que você assista tudo no YouTube como nós pomos sempre para você, pedindo para você se inscrever no nosso canal, divulgar entre os amigos e ponha um like nos nossos vídeos. Até lá!